Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade no conteúdo que vimos terça-feira. Então vamos lá. Trigonometria no triângulo retângulo. Então, como eu disse no primeiro vídeo, trigonometria é o estudo no triângulo retângulo, que se trata das medidas dos seus ângulos, tá bom? Lá eu ensinei a relação dos estudos do que? Estudo do seno, do cosseno e da tangente. É claro que tem um estudo matemático, tudo por trás daquilo, por que é aquilo, tá? Não é o intuito da nossa aula de hoje nem na outra aula. Hoje mesmo é só para explicar como você vai utilizar aquela relação, tá? E também valores notáveis. O que são valores notáveis? São os valores que mais aparecem em exercícios. Quando o exercício não te dá, você tem que lembrar de cabeça o que ele se trata. Então, para valores notáveis, eu trabalho só o valor de 30, 45 e 60 graus. Dá para decorar facinho, professor, viu? Dá para decorar ele e eu vou ensinar para vocês a maneira de decorar bem fácil. Primeiro vamos para a parte do seno, né? Seno de 30, você vai colocar 1, aqui você vai colocar um 2, aqui você vai colocar um 3. Então, 45 coloca um 2, 60 graus coloca um 3. Na do cosseno você coloca o contrário. 3, 2, 1. Todos esses valores que você colocar, você vai colocar ele como fração, dividido por 2. E para finalizar, você vai colocar raiz em todos, menos o número 1. Então, o número 1 não coloco raiz, aqui eu vou colocar uma raiz, e aqui eu vou colocar raiz. Aqui eu não coloco, aqui eu coloco, e aqui eu coloco. Agora eu vou ensinar uma musiquinha para vocês, para decorar isso aqui, que é assim, ó. Agora não, né? Agora. Sempre vai começar pelo seno, depois vai para o cosseno e por fim da tangente. E sempre na ordem, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Essa tabela eu fiz ela assim, mas podem ser que as tabelas vão vir ao contrário. Pode vir assim também, o seno, cosseno, tangente e os ângulos aqui em cima, tá? Aí depende. Mas você começa pelo seno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não tem raiz no 1. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí eu finalizo a minha música e finalizo também a minha tabela. Bem tranquilo, né? Fácil. Por que eu estou ensinando isso? Porque eu vou utilizar ela nesses probleminhas, eu vou ensinar o porquê e como eu vou utilizar ela, tá? Primeiro, vamos para um primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Observe a figura e calcule a altura do prédio. Eu tenho aqui um prédio, essa altura eu não sei, vou chamar de x, certo? Eu quero descobrir essa altura. Eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus e eu vou desconsiderar a altura dessa pessoa que está olhando. Ela está olhando aqui, ó. Essa distância até aqui vai ser de 1.200 metros e esse ângulo aqui ele me deu de 60 graus. E aqui eu tenho 90 graus, né? Se eu somar esses três ângulos, formam um triângulo retângulo que dá 180 graus. Então é um triângulo retângulo porque é o que é um ângulo reto. Como eu vou aplicar o seno, cosseno, tangente nesse probleminha? Simples. Quero descobrir a altura. Ele me deu a medida de um lado só e me deu a medida dos ângulos, né, que é 30 graus. A partir dos ângulos, eu descubro qual que é a medida que está faltando. Simples. Como assim, professor? Observe o triângulo. O triângulo aqui tem um ângulo de 60, né? Vamos olhar esse ângulo aqui que é mais fácil. Eu vou trabalhar com esse ângulo. Esse ângulo aqui, 60 não, 30, perdão. Esse ângulo é de 30 graus. Aqui eu tenho de frente a ele, oposto a ele, eu tenho esse lado aqui, ó, que eu quero descobrir, porque esse lado aqui é a altura do prédio e é o mesmo do que aqui. Então, é essa altura que eu quero descobrir. Eu quero descobrir a medida desse lado, sendo que eu tenho só a medida desse lado aqui. Quem que é esse lado aqui que está oposto ao ângulo reto? A hipotenusa. Beleza. Aqui é a hipotenusa. Se o ângulo meu está aqui, de frente a ele eu tenho aqui o ângulo, o cateto oposto, né? Cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Beleza, agora eu vou lembrar daquela relação que eu tinha. Seno, que eu estudei na última aula. Seno é CO
sobre a hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, né? E tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. O que eu tenho aqui? Eu tenho um cateto oposto que eu quero descobrir e eu tenho uma hipotenusa. Tá vendo que o cateto adjacente, que é esse aqui, eu nem vou mexer com ele, nem vou mexer. Então, qual dessa relação eu vou trabalhar? Vou trabalhar a relação do seno. Por quê? Seno de 30 graus vai ser igual a quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o seno de 30 graus? Aí eu vou para a tabelinha que eu fiz agora. Seno de 30 graus é 1/2. Beleza? 1 sobre 2. Cateto oposto. Quem que é cateto oposto? Não sei, professor. Vou chamar de x. Quem que é hipotenusa? A hipotenusa tem 1.200 metros. Beleza. Regrinha de 3. Multiplica em cruz. X vezes 2, 2x. 1.200 vezes 1, 1.200. 2 está multiplicando, passa dividindo. 1.200 dividido para 2. Isso é igual a 600 metros. Então, esse prédio tem um total de 600 metros. Ah, professor, mas o cateto adjacente? Não me interessa. Ele não pediu a distância aqui, então não me importa. Eu descobri a medida que ele pediu para descobrir. Só isso que eu tenho que fazer no exercício. Bem mais tranquilo, né? Vamos para o próximo. No exercício 2, exemplo 2. No triângulo abaixo, determine as medidas de x e y indicadas. Aqui eu tenho só esse ângulo de 60 graus, beleza? Tem só esse ângulo, então vamos saber quem é quem nesse caso. O valor 5 está oposto ao ângulo reto, que é essa medida maior, é a hipotenusa. É a hipotenusa. Se o ângulo está aqui, esse cateto aqui vai ser o cateto oposto. Então, que é o x é o cateto oposto. O cateto ao lado do ângulo, cateto adjacente, tá? Então, eu vou descobrir o y e o x. Como eu vou descobrir o x primeiro? Vamos começar pelo x. O x é o cateto oposto. E eu tenho a medida da hipotenusa. Eu não tenho a medida do cateto adjacente. Então, eu não posso usar tangente, tá? Muita atenção com isso. Eu não utilizo tangente porque eu não tenho a medida dos dois. Então, eu vou utilizar aqui, ó, seno, porque seno é cateto oposto, a medida que eu não tenho, sobre hipotenusa, a medida que eu tenho. Então, seno de 60 graus é igual cateto oposto, que é x. Aliás, eu vou colocar a fórmula, cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que é o seno de 60? Vou lá na minha tabelinha, que é um valor conhecido. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a cateto oposto. Quem que é o cateto oposto aqui nesse caso? Cateto oposto é x. Isso é dividido pela hipotenusa, que é 5. Multiplica em cruz. X vezes 2, 2x. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Tá? E aí, o que eu faço agora? O 2 está multiplicando, 2 vai passar dividindo. Então, 5 raiz de 3 dividido por 2. Pronto, aqui finaliza a minha conta. Só isso que eu preciso de fazer. Porque aqui não tem como fazer nada. A raiz de 3 dá um número inexato, né? Um número irracional. Então, não tire ele da raiz, deixa dentro da raiz. E se o 5 dividido por 2 eu poderia dividir, mas se dividir vai dar número com vírgula, então não mexo também. Tá? Um exemplo, se fosse 6, 6 divide por 2 dá 3, ficaria 3 raiz de 3, como não divide, né, dá um número com vírgula, então deixa quieto. Agora, vamos descobrir o valor do y. Bem, o valor do y eu posso utilizar, qual fórmula? Eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. Por que eu posso utilizar essa fórmula? Porque eu tenho o CO, que é aquele número ali, que vai me dar um trabalho se eu for calcular com ele, e o CA eu vou descobrir. A tangente de 60 é raiz de 3. Dá para calcular com ele. Dá? Eu vou explicar dos dois jeitos. Então, eu vou explicar dele primeiro. Tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E essa tangente eu tenho que colocar a medida dela, que é 60. Tangente de 60 graus. Tangente de 60 vou lá na tabelinha, tangente 60, raiz de 3. Raiz de 3 é igual. Cateto oposto é
esse valor aqui que eu descobri, 5 raiz de 3 sobre 2, dividido por cateto adjacente, que, não, dá pausa aí, isso aqui vai dar uma... Pessoal, eu estava com medo de colocar ela aqui, que às vezes não ia dar um valor, mas eu vou decidir colocar ela. É um pouco difícil, por isso que a outra vai ser mais fácil, que eu vou mostrar para vocês. Mas vou mostrar a mais difícil primeiro. O cateto oposto, nesse caso, se eu já tinha falado, eu apaguei porque eu vou mostrar para vocês de novo. O cateto oposto é o x. O x é 5 raiz de 3 sobre 2, dividido pelo CA. Quem que é o cateto adjacente? É y, certo? Aqui agora o que eu tenho que fazer? Multiplica em cruz. Aqui não tem nada, é 1. Então vai ficar y vezes raiz quadrada de 3, vai ser raiz quadrada de 3y, que é igual a 1 vezes 5 raiz quadrada de 3 dividido por 2, que é ele mesmo. 5 raiz quadrada de 3 dividido para 2. Aqui, o que acontece? De um lado eu tenho um denominador, do outro lado eu não tenho, né? Então eu tenho que colocar um denominador 2 aqui. Quando eu acrescento um denominador 2 aqui, eu acrescento um 2 multiplicando o numerador na parte de cima, tá? O que eu faço agora? Como os denominadores são iguais, eu posso simplesmente anular eles, né? Eu não preciso deles. O que sobrou para mim? 2 raiz quadrada de 3y, que é igual a 5 raiz quadrada de 3. O número que está multiplicando o y passa dividindo. Então aqui, ó, y é igual a 5 raiz quadrada de 3 dividido por 2 raiz quadrada de 3. Como eu tenho uma raiz quadrada de 3 em cima e embaixo, eu posso anular elas, que elas são iguais, né? Que sobrou para mim os 5 meios, 5 sobre 2. Difícil, né? Agora vamos para o outro que é mais fácil. O outro vai ser o quê? Aqui eu trabalhei o seno, trabalhei tangente. O mais fácil para descobrir o y, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar essa segunda fórmula aqui, que é cosseno de 60 graus, vai ser igual CA, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Quanto que vale o cosseno de 60 graus? 1/2. Então, vou aqui, 1/2. É igual. Cateto adjacente é o y, que eu não sei, vou descobrir ele. E o h, quem que é o h? H é 5. Multiplica em cruz, y vezes 2y é igual a 5 vezes 1, 5. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então 5 dividido por 2, e vocês podem observar que é o mesmo valor. Só que aqui deu mais trabalho, eu utilizei uma fórmula que deu mais fácil para mim. Tá? Então basta vocês usar o raciocínio e utilizar aquela que facilita para vocês. Agora eu vou dar uma pausa para trazer mais um probleminha. Pessoal, só mais um exemplo para finalizar a nossa aula de hoje. Exemplo 3, eu vou explicar ele. É o seguinte, aqui tinha uma escada, essa escada tem 2 degraus, cada degrau tem 14 centímetros, e aí decidiu-se construir uma rampa para acessibilidade, né? Para aquelas pessoas com cadeira de roda e também não ter aquela dificuldade na hora de subir. Então vai ser construída uma rampa aqui. Essa rampa ela vai ter aqui 4 graus, certo? De amplitude aqui, para poder abranger os 2 degraus de 14 centímetros cada um. Aqui embaixo eu tenho um piso, e nesse exercício ele pergunta qual é o comprimento dessa rampa, qual é o comprimento que tem que ser essa rampa totalmente, tá? E aí pede para mim também, né, adotar aqui seno de 4 graus 0,07, seno de 4, seno não, né, aqui é cosseno, perdão. Seno de 4 graus 0,07, cosseno de 4 graus 0,99. Isso foi extraído da calculadora, tá? Esses valores. E aí o exercício me deu. Então não vou precisar te preocupar com aquela tabela que construímos no começo da aula. Não preciso te preocupar, só observar os valores que o próprio exercício está te dando. Beleza. Se eu observar bem, aqui eu vou ter, essa rampa ela tem que ser um ângulo reto aqui, né? Ela tem que ser 90 graus. Então, tem um triângulo retângulo aqui. Posso pegar essa última parte aqui, né? Aqui eu sei que é 14. Então, se eu pegar essa última parte aqui, esse último ponto aqui, eu sei que ao todo
essa rampa tem 14 centímetros mais 14 centímetros, vai ter 28 centímetros. Aqui tudo, 28 centímetros, 14 mais 14. E aí, eu quero descobrir qual vai ser o comprimento dessa rampa total, daqui até aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho uma medida e eu tenho um ângulo, eu descubro mais uma medida que eu preciso. Nesse caso, qual medida que eu vou estar utilizando? Se o meu ângulo está aqui, de frente a ele, eu tenho o cateto oposto. E se o meu ângulo reto está aqui, oposto a ele, eu tenho quem? Oposto a ele eu tenho a hipotenusa. É essa hipotenusa que eu vou descobrir, que é o comprimento dessa rampa. Beleza. Então, qual daquelas relações eu vou usar? Seno, cosseno, tangente. Lembrando que o exercício sempre vai te dar 2 e você tem que saber qual utilizar, tá? Ele não vai te dar ela de graça, não. Ele vai te dar 2 valores. Você tem que saber qual que você tem que utilizar. Eu vou utilizar o seno, porque a relação do seno é o seguinte: é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aquela relação tem que decorar, é importante, tá? Então, cateto oposto sobre hipotenusa. O seno que eu vou trabalhar é o seno de 4 graus. O cateto, vou colocar aqui seno de 4 graus. Eu já vou organizar essa minha conta, tá? O seno de 4 graus eu vou utilizar quem? Eu vou usar esse de cima, que é 0,07. É igual, cateto oposto, 28 centímetros, dividido pela hipotenusa, que eu não sei, eu vou deixar como H. Aqui eu vou ter que fazer o quê? Assim, não precisa de multiplicar cruzado, mas se quiser, para achar mais fácil, pode fazer isso também, que vai ser o seguinte: H vezes 0,07, que é 0,7H, é igual a 28 vezes 1, 28. Fica mais fácil para vocês entenderem. O 0,07 está multiplicando, passa dividindo. Então, H é igual a 28 dividido por 0,07. Então, H vai ser a divisão desses dois. 28 dividido por 0,07 vai ficar da seguinte maneira. Aqui eu tenho 2 casas decimais, então 28 é o número inteiro, eu coloco a vírgula no final e coloco 2 zeros. 2 casas decimais. E aí eu anulo essa vírgula aqui e anulo essa vírgula. Então ficou 22.800 dividido por 0,07. Então, vou organizar isso aqui, vou tirar esses 2 zeros. Na verdade, eu posso cortar eles, né? E ficou 7. E aí, organizando isso aqui, né? Para ficar melhor visivelmente para vocês. 2.800 dividido por 7. E eu sei que o 4 vezes 7 vai dar 28. 28 menos 28 deu 0. Esses 2 zeros sobrou, acrescento no final. 400. A unidade de medida que eu estou trabalhando aqui é em centímetros, então vai ficar em 400 centímetros. Professor, se no exercício pedir em metros, o que eu tenho que fazer? Só lembrar daquela tabelinha, né? Você tem em metros, depois você tem em centímetros. De metro para centímetro multiplica. Se eu fizer o contrário, de centímetro para metro, eu vou dividir por 100, né? Isso aqui é para mudar a unidade de medida, converter a unidade de medida. Então, 400 dividido por 100 vai dar 4 metros. Certo? Minha aula finaliza aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.